Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho a respeito da minha última leitura, tá bom? O Homem e seus Símbolos, do Jung. Então eu queria dividir um pouquinho para vocês, com vocês, um pouquinho dessa leitura, tá ok? Antes de começar a fazer um pequeno resumo para vocês dessa obra, eu queria só contar uma curiosidade para vocês. Esse foi o primeiro livro que eu tive contato na psicologia. Isso foi em 97, no século passado, inclusive. Foi na casa de uma prima minha, que é psicóloga também, a Josiane, um abraço para ela. Foi o primeiro livro que eu tive contato mesmo com psicologia, assim. E só a capa do livro já me chamou muita atenção e eu fui folhear ele. Então, poderia dizer que tudo começou ali, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu queria só fazer um pedido de desculpa, porque eu não sou um psicólogo junguiano, minha inspiração é muito mais freudiana, então eventualmente eu posso falar alguma coisa que não tem muito a ver com Jung, peço desculpa, peço para os colegas junguianos também me corrigirem se for o caso, tá bom? A ideia do livro, como a ideia do livro, vocês vão ver mais à frente, é justamente para ser introdutório, creio que isso não vai ser um problema, tá bom? Vamos começar então? Então vamos lá, gente. A introdução ela foi escrita pelo John Freeman. Tá? E essa introdução ela é bem interessante porque ela explica como o livro foi feito. Onde ele nasce, como ele é feito e como se convenceu Jung, como Jung foi convencido a escrever esse livro. Tá? O John Freeman é esse da foto, tá bom? E o livro, então, nasce a partir de uma entrevista que o Jung dá ao John Freeman na BBC, e aí, em 1959, essa entrevista. E essa entrevista ela foi vista por um diretor de uma editora britânica chamado Wolfgang Forges. E o Wolfgang, ao assistir a entrevista, ele percebe o seguinte, ele cai a ficha dele que tem muitos pensadores cuja obra o público leigo conhecia, que é, por exemplo, Freud, e o público leigo não conhecia a obra de Jung. Então a ideia do livro nasce com essa ideia do livro, de uma percepção que Jung não chegava ao público comum e ele precisava chegar ao público comum. Ok? E então essa a ideia é colocar as ideias básicas de Jung em uma linguagem de fato acessível. Tá? De início, o Jung nega, ele acha que a ideia do livro não é uma ideia que vai gerar muito sucesso, então ele nega. O John Freeman e o Wolfgang continuam insistindo com o Jung e sensacional, né? O que acontece? O Jung tem um sonho. Tá? E o sonho para o Jung é muito importante. Os sonhos para a obra junguiana é muito importante. Qual o sonho que ele teve? Ele sonhava que era um sonho até simples, né? Ele estava num púlpito falando suas ideias para um público muito grande e esse público muito grande estava entendendo o que ele estava falando. Tá? Ponto. Se tinha algo que estava impedindo dele tocar esse projeto, ou esse sonho fez acabar com qualquer dúvida que o Jung, porventura, tenha tido. Tá? E aí, então, começa, assim, de fato, a constituição desse livro. Né? Coube ao Jung planejar a estrutura geral do livro, supervisionar os colaboradores do livro e escrever o capítulo fundamental, que é o capítulo 1. Tá? Ou seja, esse livro não foi escrito exclusivamente pelo Jung, nós temos outras pessoas que escrevem outros capítulos, depois a gente vai falar sobre esses capítulos, tá? Então Jung planeja, estrutura o livro, supervisiona os colaboradores e escreve o livro fundamental, e a gente tem mais um ator aí nessa confecção do livro, que é o próprio John Freeman. Tá? O John Freeman, ele serve como cobaia, aquela pessoa que vai servir como modelo de pessoa leiga que precisa entender o que está sendo escrito. Tá? Então isso é bem legal.
e isso tudo é relatado para a gente na introdução do livro, tá bom? Vamos começar então. O primeiro capítulo é o capítulo escrito pelo Jung, se chama Chegando ao Inconsciente. Tá? Esse capítulo ele é dividido em 9 tópicos principais e a gente vai passar por esses 9 tópicos, tá bom? O primeiro tópico se chama A Importância dos Sonhos. Tá? Nesse tópico, que é a primeira parte do livro, de fato, o Jung ele começa explicando o que é símbolo e o que é aquilo que é simbólico. Então, ele inicia nessa explicação para justamente mostrar para a gente que existe uma limitação na percepção consciente. E essa limitação, obviamente, é o inconsciente. Né? Aquilo que a gente não consegue acessar de forma consciente é o inconsciente, e aí temos um limite. Né? Porque, da onde que vem a importância dos sonhos para o Jung? Né? Os sonhos eles são importantes porque dentro dos sonhos nós produzimos símbolos e através dessa produção de símbolos a gente vai conseguir se aproximar daquilo que ele chama de percepção totalmente consciente. Né? Obviamente ele aponta que a consciência humana ainda não alcançou a sua unidade, porque a gente nem se aproxima tanto do inconsciente, então como é que a gente é uno, né? E que pelo processo de associação livre, né, na hora que de alguma forma o paciente conta o sonho para o terapeuta, ele pode descobrir e analisar os complexos desse próprio paciente. Tá? Então, o ato de contar o sonho, ele ajuda, então, o paciente, ou o cliente, ou, enfim, a pessoa, a acessar aspectos inconscientes da sua personalidade. Então, esse é o primeiro tópico, tá? Do capítulo 1. O segundo tópico se chama O Passado e o Futuro no Inconsciente, tá? O que o Jung fala nesse tópico? Né? Ele fala que quando alguma coisa escapa da nossa consciência, essa coisa não deixa de existir. Né? Ela continua existindo. Não é porque ela está... não é porque a gente não consegue acessar ela que ela deixa de existir. Então, esse ponto é interessante também. E como ela não deixa de existir, existem formas de se resgatar esses dados, de alguma forma. Né? E, segundo Jung, essas coisas podem ser resgatadas pelos nossos sentidos. Então, ele fala do tato, ele fala do olfato, do cheiro, né? de você lembrar de coisas ou de pessoas através do cheiro. E, obviamente, ele também fala dos sonhos. Então, os sonhos é uma forma de resgatar aquilo que, obviamente, não está no consciente. Ele vai falar, então, desses conteúdos que são recalcados. E vai falar uma coisa que é muito importante, que o esquecimento ele é também necessário para que novas ideias apareçam. Então, a gente esquece, não é à toa, tá? Mas também ele fala que é importante, é fundamental a gente relembrar, porque essas relembranças vão nos mostrar um pouquinho de como a gente é, de como a gente pode ser, de fato. Tá? No terceiro tópico, o terceiro tópico se chama A Função dos Sonhos. Nele, o Jung ele mostra que, na verdade, os sonhos são como se fossem elos entre o mundo racional, da consciência, e um mundo inconsciente, um mundo que ele chama mundo dos instintos. Então, o sonho é justamente um elo que liga esses aspectos mais conscientes da psique com aspectos menos conscientes ou inconscientes da psique. Ok? Eu vou pedir licença para ler a página 56 do livro. Vamos pegar aqui. Que tem uma passagem bem interessante aí desse tópico.
E é justamente o Jung falando um pouquinho dessa função geral dos sonhos, tá? Então, a função dos sonhos é tentar restabelecer a nossa balança psicológica, produzindo um material onírico, sonho, que reconstitui de maneira sutil o equilíbrio psíquico total. Então, a ideia, a função dos sonhos é reequilibrar essa balança psicológica e dar um certo equilíbrio para a gente. É nesse tópico também que o Jung ele define os sonhos meio que como avisos assim, para a gente. Tá bom? Porém, apesar de ser avisos, também tem um tópico muito importante nesse momento, que é quando o Jung fala que os sonhos são fenômenos completamente individuais. Isso é muito importante, gente. Os sonhos são individuais. E os seus símbolos, obviamente, não são passíveis de serem catalogados, de serem compilados, de sonhei com cobra significa tal coisa. Isso não existe para o Jung. Tá? Os sonhos são completamente individuais, tá bom? Ok? Seguindo aí no quarto tópico, o Jung nomeia esse tópico como a análise dos sonhos. Tá? Ele fala que, de fato, o sonho é a fonte principal do nosso simbolismo e é, então, passível e possível de ser analisado. Tá? E essa análise ela vai desencadear aí, talvez, um processo de cura que nasce da própria personalidade do paciente e não de sugestões do terapeuta. Isso também é muito importante. Então, o processo de cura nasce do paciente e não do terapeuta, né? Acreditando sempre naquela ideia de que o homem tem potencialidade, né? O ser humano tem potencialidade e por isso tem também as soluções, muitas vezes inconscientes, mas tem as soluções para os seus próprios problemas. Tá? Seguindo, então, o quinto tópico chama o problema dos tipos. Nesse tópico, o Jung ele define para a gente o que para ele seria uma pessoa extrovertida e uma pessoa introvertida. Isso é bem interessante. Tá? A gente, na psicologia, tem testes de personalidade que se utilizam disso. Né? O Quati talvez é o teste mais famoso, onde a gente vai pensar o ser humano através desses dois tipos, né? Extrovertido e introvertido. Tá? Depois segue o tópico, o arquétipo do simbolismo dos sonhos. Nesse tópico, o Jung define o que é arquétipo, tá? E ele define como se o arquétipo fosse uma tendência instintiva que se manifesta através das fantasias e dos símbolos, né? E, obviamente, se manifesta através dos sonhos também. Então, esse arquétipo é como se fosse, de fato, uma tendência instintiva do ser humano a fazer determinadas coisas, né? Seguindo, o próximo tópico chama a alma do homem. O Jung, nesse tópico, ele analisa a ideia de que a civilização acaba nos afastando um pouco dos instintos mais básicos, né? Mas que apesar da civilização nos afastar desses instintos mais básicos, eles ainda permanecem com a gente, eles não desaparecem. Então, de alguma forma, a gente precisa entender isso para poder trabalhar com esses instintos, tá bom? Já caminhando para o fim do capítulo, ele fala um pouquinho da função dos símbolos, né? Essa parte é bem interessante porque o Jung ele difere os ditos símbolos naturais dos símbolos culturais. Então ele faz essa diferenciação do que é símbolo natural e do que é símbolo cultural e explica a função de cada um desses tipos, tá bom? O último tópico se chama Curando a Dissociação. Nesse tópico, o Jung ele analisa o sonho não como um fenômeno inconsequente ou desprovido de sentido. Então, o sonho ele tem sim algum sentido e ele de fato pode ajudar na cura ou na análise ou na reflexão
da nossa vida como indivíduo, correto? Então, gente, esse é o primeiro capítulo, o capítulo Chegando ao Inconsciente, escrito pelo Jung, um capítulo que, de fato, é um ótimo resumo da obra junguiana. Recomendo fortemente que vocês leiam, tá bom? A partir de agora, então, eu vou trabalhar com vocês, eu vou passar, né, os capítulos seguintes do livro, né, de forma bem resumida mesmo, só para vocês saberem o que cada um dos capítulos tem, tá bom? E talvez instigar vocês a ler o livro de forma completa, tá bom? Vamos lá, o capítulo 2, ele se chama Os Mitos Antigos e o Homem Moderno, é escrito pelo Joseph L. Ederson, tá? Esse capítulo, nesse capítulo, o Ederson, ele trabalha principalmente o aparecimento dos vários tipos de arquétipo, né? Essas tendências instintivas que o ser humano tem, tá? É o foco principal desse capítulo aí. Tá no capítulo 3, o capítulo 3 é escrito pela Marie-Louise von Franz, chama o Processo de Individuação. Talvez esse capítulo seja o capítulo mais importante dos capítulos escritos por outras pessoas. Por que ele é importante? Porque nesse capítulo, a Marie-Louise ela vai analisar de fato o processo pelo qual o inconsciente aprende a se relacionar com o seu consciente. Então, talvez isso seja a mágica da psicologia junguiana, né? Essa ideia de que o inconsciente ele precisa aprender a se relacionar com o consciente. E a Marie-Louise faz isso de forma magistral, tá? Nesse capítulo 3. Muito bom capítulo. Seguindo, capítulo 4 chama O Simbolismo nas Artes Plásticas, da Aniela Raffé. Nesse capítulo, ela analisa como analisa de fato símbolos do inconsciente. Então, ela pega cada um dos principais símbolos do inconsciente e faz uma análise desses símbolos, a partir, obviamente, desse viés das artes plásticas. Ok? O capítulo 5 chama Os Símbolos de uma Análise Individual, da Jolande Jacobi. Esse capítulo ele destoa do livro, mas não é por isso que ele é ruim, pelo contrário, ele é muito bom, porque a Jolande ela faz uma análise de um caso específico, né, de análise à luz dos conhecimentos junguianos. Então, é um capítulo também bem interessante. Ok, gente? E, para concluir, tem uma conclusão, chama A Ciência e o Inconsciente, também da Marie-Louise von Franz, e nessa conclusão a Marie-Louise tenta puxar tudo aquilo que a gente entende como importante dentro da obra junguiana e dentro desse livro. Eu vou pedir licença também para ler um trechozinho dessa conclusão, que é bem legal, tá? E que vai falar um pouquinho de como Jung é importante para a psicologia e para a humanidade, tá bom? Começa assim, tá? A essência da filosofia de vida de Jung é: o homem só se torna um ser integrado, tranquilo, fértil e feliz quando e só então o seu processo de individuação está realizado. Quando consciente e inconsciente aprendem a conviver em paz, completando-se um ao outro. Então é isso, gente. Esse foi o resumo do livro O Homem e Seus Símbolos, do Jung. Espero que vocês tenham gostado. Acessem o meu site, né, o www.agendapsi.com.br. É um site que tem como ideia conversar com o público leigo, com psicólogos e com estudantes a respeito dessa ciência que é transformadora na vida das pessoas e que transformou a minha, que transformou a de Jung e também pode transformar a de vocês, tá? Ou já transformou, tá bom? Um abraço e a gente continua se vendo. Tchau, tchau.